aqui o presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas, que falou sobre algo extremamente grave, que é a manipulação de resultados para favorecer, por exemplo, essas bets. E aí Milton trouxe um dado interessante, que os jogos do Campeonato Sergipano da terceira divisão, por exemplo, entram lá na China, na Índia, não sei aonde, no Cazaquistão. E aí os manipuladores, eles jogam, por exemplo, o jogo vai ter mais de 5 gols, e aí pagam aqui a alguns maus atletas para que eles participem desse esquema. E disse ontem também aqui, Milton, que no dia de ontem uma senhora que preside o Boca Júnior, que é um time de futebol lá de Cristinápolis, teria ido à polícia para prestar um depoimento, porque me parece que teve um jogo do time lá do Boca Júnior, que ele perdeu de 8-0, foi uma coisa assim. Esse depoimento foi prestado à doutora Georlise Teles, que eu tenho o prazer de cumprimentar ao vivo aqui agora no Balanço Geral. Doutora Georlise, de fato, essa senhora que preside o Boca Júnior, ela esteve na delegacia, ela prestou o depoimento e o que de fato ela revelou nesse depoimento prestado à senhora ontem. Prazer em cumprimentá-la. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que nos ouvem. Veja, Fábio, ela nos procurou. Importante dizer, antes, Fábio, que nós tivemos uma reunião na federação, né? Essa reunião, Milton, que nos convidou para que nós pudéssemos tratar da questão da integridade no futebol, né, em razão de tantas notícias de manipulação de resultados. E no dia de ontem, a senhora, que na verdade ela não é a dirigente ela é presidente do Boca Júnior, mas ela meio que cedeu o clube a uma outra pessoa em razão do falecimento do esposo, e ela não queria que o legado do esposo, que era ligado ao futebol, se acabasse. Ela era ligada mais à parte contábil financeira, e do futebol mesmo ela não dominava tanto. E uma pessoa que é ex-atleta do clube pediu, já conhecido, pediu para continuar comandando esse time. O que acontece? Ela soube de um resultado do jogo Boca Juniors e se assustou. 8-1. Ela disse, não, o futebol sergipano ele é nivelado. Pode haver uma goleada a mais, mas uma goleada de 8-1 não é possível isso. E aí passou a ver alguns lances. E nos lances, ela também entendeu que eram lances que sugeria provocação daquele lance, né, pelo jogador. E aí ela, então, diante disso, falou com o responsável pelo time e, estranhamente, até agora, ele não voltou às ligações. Também ela recebe uma decisão do TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva, que informa a ela que um dos seus jogadores está excluído do campeonato. Então, por todos esses dados, ela nos procura para que efetivamente seja apurado. Mas é importante dizer, Fábio, que não é a primeira denúncia do Boca Juniors, trazido pela senhora responsável, a senhora Andressa, é a primeira. Mas desde a semana passada, que nós estamos aqui recebendo notícias de possíveis manipulação de resultado, o que nos levou, inclusive, a instaurar um procedimento. Alguns lances suscitaram essa questão, e especialmente em jogos havidos agora, no final, né, já na fase final do campeonato A2, da Série A2. Pois não? Nessa conversa que ela teve com a senhora, ela revelou, por exemplo, algum detalhe de algum contato que ela tivesse conhecimento feito com algum jogador,
ou ela apenas estranhou que digamos assim, aquele que está responsável pela parte do futebol não deu mais notícia para ela e estranhou o resultado e os lances? Ou tem algo de concreto? Não, no caso dela, ela estranhou o resultado, que foi, e ao perceber os lances, que foram muito lances que chamaram a atenção, especialmente de dois jogadores. E ela aponta os dois jogadores, né? E ela, inclusive, relata outros dados que eu peço a você que compreenda que tem alguns fatos que eu não posso passar detalhes, mas tem o caso do TJD, que é concreto, e ela nos relata essa decisão do TJD. O que acontece, doutora Georlise, para que a gente compreenda, o nosso telespectador, o que acontece a partir de agora? A senhora disse que já existe uma investigação, já há algo de concreto que a senhora, obviamente, possa e que não atrapalhe a mesma investigação, possa revelar. Já há algo de concreto em relação à manipulação de jogos, de resultados no futebol sergipano? Veja, concreto eu não posso afirmar, mas há indícios muito fortes que já nos foram trazidos, né? E alguns elementos, Fábio, você é policial também sabe, causa estranheza à autoridade policial. Por exemplo, quando, em um dos casos, quando o jogador que parecia combinado, né, as ações, é questionado, ele pede para sair do time, dá uma desculpa e desaparece. Né, e não questiona por que está sendo perguntado em razão daqueles lances, pede para sair e desaparece. O técnico, simplesmente, o responsável pelo time, até agora não respondeu nada à senhora Andressa. Né? Algumas coisas. E os lances são muito estranhos. Eu sou árbitra de futebol, mas nem precisava ser. Bastava ser amante do esporte. São lances muito estranhos, mas muito estranhos. Né? Você analisa os fatos e você diz, não, gente, isso aqui parece brincadeira. Tem lances do zagueiro com o volante que você diz que o próprio zagueiro provoca, o próprio volante provoca um time, um pênalti contrário ao seu time. Coisas assim, muito, muito, muito estranho. E que você vê que não era um caso de defesa de uma jogada. Porque às vezes o volante provoca porque, enfim, no calor da jogada. Mas a bola está longe dele e bem que ele vai buscar o jogador para provocar o pênalti, um negócio assim. Vários lances que suscita essa questão. E a manipulação do resultado hoje, que não é aqui no Brasil, né? Fora, essa manipulação é levada para outros países, né? Asiáticos, inclusive. Eu já consegui levantar alguns dados. Falam em Tailândia, enfim. Você percebe que são lances que são lances provocados. Então, os 3 dirigentes que nos procuraram, todos 3 trazem robustez de informação que podem nos levar a efetivamente identificar esses jogadores e, claro, quem manipulou. Porque a gente sabe que o jogador apenas cumpriu a ordem emanada do alto. Perfeito. Doutora Georlise, da Delegacia Especial de Defesa do Consumidor, muito obrigado pela gentileza de participar ao vivo aqui do Balanço Geral. Uma ótima tarde para a senhora. Obrigada a você e vamos, né, em busca dos responsáveis, porque o futebol não pode sofrer esse tipo de influência maléfica. A integridade no futebol é necessária e nós, torcedores, nós que gostamos e amamos o esporte, merecemos todo o respeito. Ok, obrigado, doutora Georlise. Então, está confirmado.